Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem simples de ser visto nas nossas ruas, nos nossos momentos que estamos olhando faixa, olhando propaganda. Nós nos deparamos sempre com isso aqui, gente. Mas de que você está falando, Condado? Ora, da partícula Si, que confunde muita gente. Mas você, do oitavo ano, sabe muito bem que essa partícula Si tem várias classificações. Várias classificações. Dentre elas, uma que geralmente as pessoas confundem. Porque nós já falamos aqui de vozes verbais, não já? Você lembra? Vozes verbais? Lembra não? Ô, rapaz, então vamos ver. Aqui, vozes verbais é quando eu tenho voz ativa, passiva e reflexiva. As vozes verbais. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Só estou retomando o que nós já lembramos disso, viu? Nas nossas aulas aqui, nos nossos encontros televisivos. Ora, gente, mas aí a partícula si, ela sempre aparece na voz passiva, por quê? Porque a voz passiva, ela está dividida em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E é nessa que nós estamos agora focando, a voz passiva sintética. Porque nós falamos nas aulas anteriores das vozes verbais ativa, passiva e reflexiva. Depois, na aula seguinte, nós falamos de voz passiva analítica e a transformação da voz ativa para passiva. Eita, eu não lembro mais. Então vai lembrar agora. Vamos ver? Se eu dissesse, a garota explicou o assunto. A garota explicou o assunto. Isso é voz ativa. Por quê? Que a garota é o sujeito e está praticando a ação. Não é legal? E quando foi na penúltima aula que nós vimos aqui, certo? Nós vimos que eu posso transformar essa voz ativa em voz passiva. O assunto foi explicado pela garota. Ah, não mudou muita coisa, mudou o foco do sujeito. O foco do sujeito. E é isso que nós vamos lembrar agora, viu? Ora, você já se deparou com essa plaquinha aqui já? Não já? Olha, nós temos aluga-se casa, aluga-se sala. Você, quando vai passeando na rua, quando você vai andando na rua, você sempre se depara com essas frases aqui. Aluga-se sala, aluga-se casa. E aí surge uma dúvida, porque você encontra isso tanto no singular quanto no plural. Aqui, a nossa dúvida. O correto é aluga-se ou alugam-se salas? E aí nós nos deparamos com isso, que está lá, na porta da loja, na porta de um vendedor, vende-se, isso você já escutou, você já viu aí no seu bairro, vende-se din-din. Ok, mas e quando eu coloco assim, vende-se din-din e garrafinha? É vende-se ou vendem-se? Essa é a dúvida que fica. Porque você encontra sempre no singular, mas de vez em quando aparece no plural. E é esse si que vai caracterizar se o verbo vai ficar no singular ou no plural. Por quê? Porque eu tenho a voz passiva. Ah, mas isso é a voz passiva? É, sim. Lembram o exemplo que eu dei aqui no início? Eu disse, a garota explicou o assunto. Voz ativa. Passando para a passiva. O assunto foi explicado pela garota. Voz passiva analítica. E na sintética, olha como ficaria. Explica-se, explicou-se o assunto. Então, isso é a voz passiva sintética. Mas as pessoas confundem com o sujeito indeterminado. Precisa-se de ajuda. Precisa-se de ajuda. Esse precisa-se, o verbo não vai para o plural. Mas aquele explica-se o assunto, explicou-se o assunto, o verbo admite plural. Essa aqui, que nós estamos aqui, vendo esse quadrinho aqui. Aluga-se ou alugam-se? O correto é alugam-se salas. Por quê?
porque salas está no plural. Mas, neste caso, nós vamos saber o porquê. A nossa aula agora vai ser em cima disso. Ó. Vamos nos deter em cima desse se e saber o porquê e quando é que ele vai para o plural. E isso é determinante. Ah, mas isso tem função na língua, eu estudo isso e não entendo. Não é só isso. No seu dia a dia, quando você vai lá colocar, ajudar sua mãe, nesse tempo principalmente, ela quer vender alguma coisa. Então, vende-se, eita, e agora vai ser singular ou plural? Depende do que vem depois. Com alguns verbos. Vamos ver? Vamos lá? Para que você não tenha mais dúvida. E detone aí, certo? Vamos ver. Olha, a voz passiva, que eu acabei de lembrar você, nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que é chamada de pronominal também, certo? Mas aqui nós vamos tratar como voz passiva sintética. A voz passiva sintética é a forma reduzida, por isso ela é sintética, é uma síntese, apresenta-se sempre com si. E este si vai ser chamado de partícula apassivadora. Você já escutou falar sobre partícula apassivadora? Não? Não mesmo? Ora, a partícula apassivadora é o si que acompanha o verbo na voz passiva sintética. Mas o si é muito parecido com o nosso que. O nosso que, aquele que você usa, né? Ele disse que, certo. Esse que, nosso, na língua portuguesa, tem 27 classificações. E o si, 11 classificações. Ah, professor, isso é coisa demais. Não, é simples. O si, partícula passivadora, vai fazer com que você, no seu dia a dia, use corretamente essas flexões de singular ou plural, para não envergonhar a língua portuguesa, né? Porque às vezes quando nós passamos por aí, eu simplesmente fico quase infartado com o que fazem com a nossa língua portuguesa. Ah, mas o importante é comunicar. Certo, o importante é comunicar. Mas você, como aluno, o importante é acertar. Então vamos ver. Ora, voltamos à grande dúvida. Aluga-se ou alugam-se salas? A dúvida inicial, você lembra, né? Certo. Então, quando nos deparamos com a voz passiva sintética, devemos perceber a concordância verbal. Que concordância verbal? O que é concordância? Quando o verbo vai concordar com o sujeito. Se eu digo, o garoto olhou as flores. Eu não vou dizer assim, o garoto olharam as flores. Não. Embora hoje você tenha cada coisa na língua, né? Que até o senhor duvida, certo? Então, mas você pode dizer, infelizmente você escuta isso. Os garotos olhou. De vez em quando você escuta isso. Mas qual não é o correto? Os garotos olharam as flores. O verbo tem que ir para o plural, concordando com o sujeito. Aqui é a mesma coisa, certo? Olha aí. Vamos saber o porquê. O porquê junto e com acento, viu? Veja agora acompanhe, certo? Ó, a voz passiva sintética aparece com o verbo transitivo direto, acompanhado do si. Eita, não entendi. Vai entender. Você lembra o que é verbo transitivo direto? Nós já falamos aqui várias vezes. Todos os professores aqui de língua portuguesa já falaram sobre isso. Verbo transitivo direto é aquele a quem eu posso fazer as duas perguntas. Uma das duas. Se eu só fizer uma, já está tranquilo, viu? O verbo transitivo direto é aquele que exige a pergunta o que ou então quem, só quem, certo? O que ou quem. Eu uso máscara. O verbo transitivo direto ou não é? Olha aqui, você para no uso, que é o verbo. Eu uso o quê? Então, é verbo transitivo direto. Eu necessito de máscara. Eu necessito. Você vai fazer a pergunta o quê? Não. Você vai fazer a pergunta de quê? Então, ele já não é transitivo direto. Ok? Precisa-se de ajuda. Esse se é partícula passivadora?
Como é o recurso? Fazer a pergunta ao verbo. Então vamos ver. Precisa-se de máscara. Precisa-se de ajuda. Ajuda está no singular. Máscaras está no plural. Observe. Mas o verbo não foi para o plural. Por quê? Porque o verbo não é transitivo direto. Não foi fácil? E quando é que o verbo é transitivo direto? Quando eu faço a pergunta, o quê? Se eu fizer a pergunta... Agora sim, usa-se máscara. Singular, usa-se máscara. E se eu colocar máscara no plural? Vamos fazer. Usa-se o quê? Não admitiu o quê? Então esse verbo deve concordar com o que vem depois. Máscaras. Se máscaras está no plural, o verbo deve estar também no plural. É simples, não é? Ora, usam-se máscaras. Isso é concordância. Isso é o correto na língua, que as pessoas esquecem. Infelizmente, hoje você escuta seu amiguinho lá na sala ou no zap conversando com você, diz assim, os meninos saiu. Destruiu a língua portuguesa. Mas eu entendi? Sim, entendeu. Mas na hora em que você vai escrever, certo? Oficialmente, elaborar um texto, você tem que ter esse cuidado. É a mesma coisa com o si partícula passivadora. Na hora que você vai colocar a propagandazinha na sua casa e você lá está querendo vender brechó, certo? Vende-se roupas. Está errado. Como é o correto? Você sabe, eu já expliquei. Vamos ver? Vende-se. Qual é a pergunta? Muito bem. O quê? Se eu faço a pergunta o quê, então esse verbo deve concordar com o que vem depois. Então, se eu disse vende-se roupas, está inadequado. Então tem que dizer o quê? Vendem-se roupas. Por quê? Porque este se é uma partícula apassivadora. E quando é que o se é partícula passivadora? Quando ele vem acompanhado de um verbo transitivo direto. E quando é que o verbo é transitivo direto? Quando eu faço a pergunta o quê? Ou então quem? E aí vamos agora para a prática. Você diz assim, beija-se Paulo. Ok, beija-se, porque Paulo está no singular. Mas se fosse beija-se Paulo e Marcela, eu já tenho dois. Então vamos fazer a pergunta ao verbo? Beija-se quem? Beija-se o quê? Então o verbo é transitivo direto. E o se é partícula passivadora. E o verbo deve concordar com quem? Com Paulo e Marcela. Então, beijam-se Paulo e Marcela. Ficou entendido? Não é fácil? O se. Ah, mas isso é tão complicado. Não, é só lembrar o verbo. O verbo. E aí você deve lembrar. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. É por isso que em língua portuguesa, sempre que você for fazer uma análise, centre-se no verbo, porque o verbo é a essência, certo? Então vamos ver. Ora, a partícula se, quando aparece na voz passiva sintética, é chamada de partícula apassivadora. E hoje você está aprendendo o quê? Que o se é chamada de partícula apassivadora quando ela vem acompanhada de verbo transitivo direto. E faz com que o verbo concorde com o sujeito, que é o que vem depois, certo? Não é fácil? Ah, mas é muito complicado, é muita informação. Não, gente, é simples. Vou repetir, bem calmamente. O se será chamado de partícula apassivadora se o verbo for transitivo direto. E se ele for transitivo direto, qual é a pergunta que você faz? O quê? E ele deve concordar com o que vem depois. Assim, planta-se verdura. Verdura está no singular. Planta também está no singular. Plantam-se verduras. Plantam-se verduras. Porque verdura está no plural. Não foi fácil entender? Então, o verbo concordará com o sujeito, que aparece posposto. E aí você... Aquela plaquinha a que eu me referi no início da aula, você lembra? Aluga-se ou alugam-se salas? Alugam-se salas. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. E o se é chamado de quê? Partícula passivadora. Muito bem, estão afinados. É isso mesmo. Vamos ver mais. Ora, e aí, vamos praticar mais? Vamos ver?
certo? Vende-se casa nova. Perfeita. Vende-se casa nova, porque vende está no singular e casa nova está no singular. E o verbo vender é um verbo transitivo direto. É. Por que ele é direto? Já sabemos. Porque eu posso fazer a pergunta, o quê? Então, quando eu passo casas novas, certo? No seu bairro estão construindo aquelas casas novas. E aí você vai ver a plaquinha, vendem-se casas novas. Vendem-se. Não pode ser mais vende-se casas novas, porque você agora está sabendo que vai para o plural quando o verbo é transitivo direto e vem acompanhado do se, certo? Ora, nesses exemplos, as expressões casa nova e casas novas ocupam a função de sujeito e, por isso, os verbos concordam com eles, ficando, respectivamente, no singular ou no plural. Depende do sentido, certo? Depende do que você tem lá, como singular e plural. Não é fácil? Olha aqui, ó. Essas placas, agora, elas simplesmente vivem poluindo nossa vida, né? Olha aqui, ó. Reforma-se portões, grades. Deveria reformar, era a língua portuguesa, né? Depois dessa aula você já está sabendo. Como é o correto? Reformam-se. Por que reformam-se? Porque portões está no plural. Então, portões é o sujeito. Então, e se eu fosse passar para a voz ativa? Ou passiva? Seriam portões são reformados na passiva analítica. Mas aqui é a passiva sintética e o se é partícula passivadora. Admite-se pessoas com prática em ótica. Precisa só ver um pouquinho melhor, né? Por quê? Não é admite-se. Porque admite-se o quê? Verbo transitivo direto. Se é transitivo direto, não é admite-se, você já sabe. Vai ser como? Admitem-se pessoas. Porque o verbo é transitivo direto. Não foi bom nosso encontro? Você lembrou o que era? Certo? A voz passiva sintética. É acompanhada de quem? Do si. Que é chamado de quê? Partícula apassivadora. Certo? Então, no nosso próximo encontro, vamos rever mais um conceito aí do dia a dia, certo? Que língua portuguesa só é válida quando ela é praticada mesmo, efetivada no nosso dia a dia. Tá certo, gente? Até a próxima, hein? Espero vocês!